informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos entrando no ar com o programa dessa sexta-feira, dia 30 de junho, depois do Serginho Sarati levando para vocês os seguintes destaques. Apoio ao escoamento de milho é estendido a Mato Grosso do Sul. Governo quer contratar veterinários temporários para melhorar fiscalização. Produtores paraguaios põem o pé no freio com possibilidade de imposto na soja. INCRA impede produtor de fazer o cadastro ambiental, denuncia deputado. Minas quer proibir a entrada de gado gordo de outros estados, como de Mato Grosso do Sul. E fazendas invadidas em Nioaque ficam fora da reforma agrária. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Essa sexta-feira será de sol na região de Dourados, mas passando a parcialmente nublada em alguns períodos, porém sem previsão de chover, mesmo que fraco. Temperatura mínima de 16 graus agora cedo e máxima de 25. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou menos ainda, R$ 115 à vista. Arroba da vaca gorda também à vista, R$ 110 no Brasil Global. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 16 e a de soja a R$ 55, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,30 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
A contratação temporária de médicos veterinários foi solicitada pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, ao Ministério do Planejamento. De acordo com o ministro, que esteve no planejamento acompanhado do secretário de Defesa Agropecuária do Ministério, Luiz Rangel, a medida visa contemporizar o problema criado pela necessidade de contratar auditores fiscais até que seja realizado o concurso público para aumentar o quadro dessa categoria de profissionais. Desde que assumiu o Ministério da Agricultura, trabalho para a ampliação de mercados consumidores de produtos brasileiros. Neste momento, esbarramos numa situação difícil em relação ao crescimento das nossas exportações. O entrave diz respeito ao quadro restrito de servidores do Ministério. A falta de pessoal impede a abertura de plantas frigoríficas, por exemplo, atrasando o aumento da produção nacional, disse o Maggi. No Paraguai, os produtores estão preocupados porque, em setembro, começa a safra de soja. Se durante o próximo mês não for definida a situação do imposto de exportação sobre a soja, haverá efeitos importantes. O presidente da União de Grêmios da Produção, Héctor Cristaldo, disse que, a mais tardar em julho, o imposto sobre a soja deve ser definido, uma vez que, em agosto, devem chegar os pedidos de insumos e máquinas para a safra 2017-2018, que se inicia em setembro com o plantio. Alguns produtores cancelaram compra de máquinas e deixaram de lado muitas coisas. Outros estão pensando em como assumir esse compromisso se depois não vão poder cumprir. A incerteza não desaparece. Há uma paralisia e uma preocupação de como encarar as regras do jogo, explicou o Cristaldo, que também é titular da Coordenadoria Agrícola do Paraguai. Ele acrescentou que os políticos não medem as consequências no dia a dia das pessoas. A comissão mista que analisa a medida provisória 772 aprovou na quarta-feira relatório que eleva de R$15.000 para R$500.000 o valor máximo de multa a ser aplicado a frigoríficos que infringem a legislação sanitária. A MP segue agora para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. A proposta altera uma lei de 1989 que trata da inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal. Além da multa, a lei prevê outros tipos de penas, como advertência, apreensão de mercadorias e até interdição do estabelecimento. Na próxima quinta-feira, dia 6, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, realizará mais 2 leilões de prêmios para o escoamento do produto, o PEP, e do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural, o PEPRO, para o milho. A novidade é que, além de Mato Grosso, que já vinha sendo contemplado em leilões anteriores, foram incluídos Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. As operações visam a sustentação do preço do milho, que vem caindo em razão do início da colheita e o consequente aumento da oferta em relação à procura. A subvenção será ofertada para o escoamento de milho das safras 2016 e 2017. No caso do PEP, que é voltado para as indústrias, será oferecido prêmio para escoamento de 180 mil toneladas de milho, sendo 60 mil para Mato Grosso, 60 mil para Mato Grosso do Sul e mais 60 distribuídas entre Goiás e o Distrito Federal. Para o leilão do PEPRO, voltado aos produtores, o total previsto é de 720 mil toneladas, distribuídas da seguinte forma: 240 mil para Mato Grosso, outras 240 mil para Mato Grosso do Sul e mais um lote com a mesma quantidade para Goiás e Distrito Federal. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Roberto Simões, entregou anteontem, durante a abertura da Mega Leite 2017, ao secretário estadual de Fazenda, José Afonso Bicalho, ofício em que solicita providências para impedir a entrada de gado gordo dos estados que concederam incentivos irregulares de ICMS, evitando a concorrência desleal com os produtores mineiros. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás estão concedendo crédito presumido ao vendedor sem autorização do CONFAZ, reduzindo a alíquota de 12% para 7%.
A medida tem sido tomada para beneficiar os pecuaristas daqueles estados que estão com excesso de estoque de bovino e o maior frigorífico neles instalado somente está adquirindo animais a prazo, caso da JBS, segundo o Roberto Simões. A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo e dona das marcas Sadia e Perdigão, assumiu o compromisso de, até 2025, empregar em todo o seu processo industrial de alimentos apenas ovos provenientes de galinhas não submetidas a confinamento em gaiolas. A matéria-prima é usada, na maioria das vezes, na produção de industrializados. O projeto está contemplado na parceria com a ONG World Animal Protection, que juntas estabeleceram um programa pioneiro entre as empresas do setor no Brasil, com o objetivo de aprimorar os cuidados com os animais. O deputado Zé Teixeira usou a tribuna na sessão de quarta-feira para criticar o INCRA, que tem impedido produtores rurais de emitir o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Segundo ele, a proibição é em decorrência de possíveis estudos antropológicos da FUNAI para identificar terras indígenas. O Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental faz a captação de dados de propriedades rurais, funcionalidade requerida pelo Cadastro Ambiental Rural e previsto no novo Código Florestal. Acontece que muitas propriedades estão sendo apontadas como possíveis terras indígenas, porém, não foram feitos os estudos confirmando isso, explicou o deputado. Para o Zé Teixeira, o INCRA tem agido de forma irresponsável. É um absurdo o produtor com o registro legal da terra não realizar o cadastro. Trata-se de mais um descaso com o setor produtivo. Disse o Zé Teixeira. Já o coordenador da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária da Assembleia Legislativa, deputado Renato Câmara, prometeu discutir o assunto com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Precisamos resolver esse problema. A morosidade tem atrapalhado o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, afirmou o Câmara. Após um boato se espalhar de que a carne dos animais que morreram após um caminhão boiadeiro tombar na BR-262 seria doada, moradores se armaram com facas, pegaram bacias e panelas e foram até o local do acidente tentando carnear os animais, mas foram impedidos pela Polícia Rodoviária Federal. O caso aconteceu anteontem em Três Lagoas. O acidente aconteceu no fim da manhã de quarta-feira. O caminhão que saiu de Santarém, no Pará, viajou por quase 2.500 quilômetros, quando, em Três Lagoas, colidiu em um carro Space Fox e tombou. A carga de bovinos seria entregue em Araçatuba, São Paulo. Com o acidente, alguns animais morreram. A invasão de 2 fazendas por grupos ligados ao Movimento Sem Terra em Nioaque prejudicará a colocação das propriedades na reforma agrária. Conforme o superintendente do INCRA, Humberto César Mota Maciel, a lei proíbe vistorias de produtividade durante 2 anos em lugares invadidos. Desta forma, segundo ele, a atitude dos grupos foi um tiro no pé. Os processos para a criação de assentamentos foram retomados há um mês, depois de ficarem parados por 8 anos, segundo o Maciel. Essas áreas retomadas anteontem não entrarão tão cedo na lista. A reintegração foi realizada pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar. Cerca de 570 famílias estavam acampadas há um mês nas fazendas Serra Dourada e Maravilha, que pertencem a Levi Dias, ex-senador, deputado e ex-prefeito de Campo Grande. Países importadores de carne bovina na América do Norte, Europa e Ásia intensificaram os padrões de inspeção para o produto brasileiro, visando proteger seus consumidores, após a Polícia Federal lançar a Operação Carne Fraca para investigar um esquema de corrupção envolvendo fiscais sanitários. A Agência Canadense de Inspeção de Alimentos informou na quarta-feira que os padrões mais rígidos de inspeção adotados pelo país em abril resultaram em verificações em quase todos os embarques de origem brasileira. Os novos protocolos, que começaram em 10 de abril, envolvem a inspeção completa, incluindo testes para agentes patogênicos e resíduos químicos de todas as importações de carne em 5 carregamentos consecutivos de cada unidade aprovada e para cada categoria de produto. Anteriormente, o Canadá realizava uma inspeção aleatória, completa
a cada 10 remessas consecutivas de cada frigorífico brasileiro. As outras 9 cargas eram analisadas visualmente. As inspeções mais rígidas ressaltam preocupações sobre a segurança da carne brasileira, mesmo entre países que ainda aceitam seus produtos. Uma missão veterinária de Israel chega ao Brasil na próxima segunda-feira para inspecionar frigoríficos de carne bovina no Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e em São Paulo. Os 2 veterinários israelenses ficam no país até 12 de julho. O objetivo da visita é a renovação das habilitações de frigoríficos que já exportam para Israel. Em 2016, o Brasil exportou 73 milhões de dólares em cortes de bovinos para Israel. Nesse ano, de janeiro a maio, os embarques somaram 40 milhões. Quanto ao volume, em 2016 a comercialização atingiu 15 mil toneladas. Nos primeiros 5 meses de 2017 foram vendidas 8.500, segundo o Ministério da Agricultura. O mercado israelense é importante para o Brasil porque paga valores diferenciados pelos cortes, devido às exigências do abate kosher, que segue as normas judaicas de alimentação. Os abates são feitos por contrato e apenas uma pessoa habilitada, denominada soché, pode realizá-los. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão aprova a MP que aumenta a multa para frigoríficos que infringirem normas sanitárias. Comissão de Senadores e Deputados aprovou medida provisória que aumenta de R$15 mil para R$500 mil o valor máximo de multa a ser aplicada a frigoríficos que infringirem as normas sanitárias. A MP segue agora para a votação no plenário da Câmara. O aumento da multa ocorreu após a Polícia Federal ter deflagrado a Operação Carne Fraca para desarticular uma suposta organização criminosa liderada por fiscais do Ministério da Agricultura, que recebiam propina para emitir certificados sanitários sem fiscalização, o que teria levado para o mercado produtos adulterados. O parecer do relator, senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, incluiu na versão original 2 outras sanções a essas empresas: a cassação de registro e proibição de participar de licitações ou de receber financiamento público pelo prazo de 5 anos. A última pena será aplicada apenas ao estabelecimento infrator, isentando o conglomerado a que pertença a empresa. Eduardo Amorim justificou que, neste caso, a punição ao grupo poderia causar um grave desequilíbrio econômico e financeiro, com impacto negativo para o emprego no setor. Para o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, que presidiu o colegiado, a MP deve ser aprovada com essas mudanças. Esperamos que o relatório seja aprovado conforme o original e também acatar aquelas sugestões que vieram para melhorar, incorporar, melhorando principalmente para a população que consome produtos industrializados. A medida provisória altera a lei que trata da inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal. Além da multa, a lei prevê outros tipos de penas, como advertência, apreensão de mercadorias e até interdição da empresa. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo. Custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Colide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura.
tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma excelente sexta-feira e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM no Facebook e no YouTube vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.